Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre funções. Então, se você assistiu às primeiras aulas e chegou até aqui, você já deve ter utilizado bastante funções em seus programas. Então, um exemplo que a gente viu anteriormente foi utilizando funções em listas. Então, eu tenho uma lista, eu posso estar utilizando funções, métodos aqui que a lista vai me ceder. Só que a gente pode estar criando novas funções, beleza? Então, para a gente estar criando novas funções, tem um comando chamado def. Né? Def ele vai definir, né, uma função. Uma função basicamente é um trecho de código, onde você pode chamar esse trecho de código apenas pelo nome da função, podendo utilizar em vários aspectos do programa. Você pode chamar essa função em vários pontos do programa. Isso é muito importante porque a gente não precisa repetir o mesmo código várias vezes. Então, se você fazer o código somente uma vez, você pode chamar aquele trecho em diversos pontos do programa. Então, para a gente pegar um exemplo aqui bem prático, é o exemplo que a gente estava fazendo nas aulas anteriores. Então, a função ela tem esse comando especial def. Em seguida, você tem que colocar o nome da função e, entre parênteses, todos os parâmetros. Então, vou dar um exemplo aqui para a gente fazer uma função de média. O somatório das notas dividido pela quantidade. Está feita a nossa primeira função. Deixa eu dar um return aqui. Aqui, nosso programa está pegando duas notas, fazendo a divisão por 2 e retornando essa média. No programa principal, a gente vai pedir para o usuário digitar as duas notas. E aqui a gente vai chamar a nossa função média, passando a nota 1 e a nota 2 como parâmetro. Se a gente printar isso daqui, print média, e executar o programa, digite seu nome, Robson, digite sua nota 9, sua segunda nota 10. Ele vai me retornar a média. Então percebam que esse trecho de código pode servir para qualquer ponto do programa. Então, se eu quiser criar um outro programa, por exemplo, vou pegar aqui outro aluno, digite o nome do segundo aluno, e digite a nota dele, as duas notas dele. Então, eu vou pegar aqui meu print, fazer da mesma forma, só que enviar parâmetros diferentes. Então, vamos rodar aqui o programa para ver o resultado. Nome, Robson, nota 10, segunda nota 8. Nome do segundo aluno, João, essa nota 7, segunda nota 5. Ele me retornou duas médias diferentes. Uma média que foi com o primeiro parâmetro, que foi a nota 1 e a nota 2, e a segunda média que foi com o segundo parâmetro, que foi 7,5. Então, para a gente debugar esse programa, para vocês entenderem melhor, funciona da seguinte forma. Aqui eu estou pedindo o nome do aluno. Não está fazendo tanta referência assim no programa, apenas para ficar mais claro o exemplo para vocês. Estou pedindo duas notas para esse aluno e aqui no print eu estou chamando a minha função. Então, minha função ela recebe qualquer tipo de atributo, soma esses dois atributos, divide por 2 e retorna esse atributo em uma média. Então, aqui na nossa função, eu vou estar chamando o nome da função, que é média, e passar os parâmetros que eu quero para me retornar a média, beleza? Então, eu não precisava nem dar esse exemplo todo aqui, mas é só para ficar mais claro para vocês. Eu basicamente posso passar qualquer valor que ele vai me retornar uma média. Então, se eu passar algum valor aqui, 10 e 8, ele vai executar e vai me retornar o valor que é a média entre esses dois valores. Eu posso adicionar outro valor aqui, por exemplo. Adicionar aqui. Mudar totalmente o contexto da minha função. Só que quando eu mudo a minha função, a quantidade de parâmetros, eu tenho que mudar
onde essa função está sendo chamada. Então, se aqui onde a gente estava chamando tem apenas dois parâmetros, eu mudei minha função para receber 3, então eu tenho que mudar aqui para ele receber mais um parâmetro, porque ele está fazendo somatório de médias de 3. Então, estou fazendo um somatório de 3 notas dividindo por 3 e retornando. Se eu executar aqui, vai me... Se eu não colocasse essas 3 notas, olha o que ocorreria. Ia dar um erro, porque aqui o Python avisa que você está esquecendo de passar um possível parâmetro, que é a nota 3. Então percebam que, no caso de diversas funções que a gente está utilizando, como len, o len basicamente ele vai mostrar para você o tamanho de uma lista. Então, se eu definir uma lista aqui com 4 valores, o len ele vai informar a quantidade de elementos da lista. Então aqui tem 4 valores. Posso colocar um valor aqui como string, ele vai contar isso também como um elemento. Então aqui minha lista já passa a ter 5 elementos. Certo? Então hoje basicamente o Python, né, se você vai construir algum algoritmo mais complexo, seja lá ele qual for, de desenvolvimento web, para ciência de dados, você vai estar utilizando uma vez ou outra funções. Elas são bastante utilizadas no Python, principalmente em termos de frameworks, porque eles facilitam muito para a gente não estar repetindo o código à toa. Então, se a gente, deixa eu voltar aqui só naquela exemplo das médias. Então, aqui no exemplo das médias, se a gente não utilizasse essa função, nós teríamos que executar esse trecho de código repetidas vezes aqui. Então, aqui eu ia repetir a minha mesma função de média, somatório dividido por 2, e aqui novamente. Então isso não é uma boa prática de programação, você repetir código, e a função ajuda muito nesse quesito. Deixa eu apagar aqui e executar. Vai funcionar do mesmo jeito o programa. Só que com um pequeno ajuste, eu estou realizando a mesma operação duas vezes. Então se a gente apenas chamar, eu estou realizando minha operação duas vezes, adicionando mais duas linhas de código da mesma operação. Então se a gente tivesse apenas uma função contendo essa operação, a gente apenas precisa chamar essa função e passar os parâmetros que ela necessita. Então, basicamente, o exemplo de hoje foi esse. Eu vou estar trazendo mais exemplos na próxima aula. Ao decorrer do curso, a gente vai produzir também um sistema web, onde a gente vai estar utilizando algumas funções framework Django. Algumas funções já vêm prontas e outras a gente tem que construir do zero. Então, valeu, galera. Até a próxima.